Vocês já pararam para pensar quantas histórias guardam os cemitérios de cada cidade? Eu sei que pode parecer esquisito, mas um cemitério é uma importante fonte de pesquisas. E sabem o que a gente veio fazer hoje aqui no cemitério São João Batista, que é um dos cemitérios de Foz do Iguaçu? Procurar o túmulo de um homem que veio para essas terras quando o território brasileiro nem estava bem estabelecido por aqui. E ele teve um papel importantíssimo na nossa história. Quem instigou a nossa curiosidade sobre esse túmulo foi uma amiga nossa, a Jaci. A Jaci é descendente de uma família de pioneiros de Foz do Iguaçu. Então um dia ela me perguntou se eu sabia desse túmulo, eu falei que não, mas que eu gostaria de saber, de descobrir, de conhecer. Então eu vou ligar para ela agora e ela vai nos dar as coordenadas, vai me orientar a Kathleen para que a gente consiga chegar ao túmulo e vocês vão junto com a gente nessa descoberta. Jaci, então primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado participar com a gente. E eu sei que entre as pessoas que eu conheço, talvez você seja a única que saberia indicar onde está esse túmulo. Então, que caminho você diria que a gente deve seguir para poder encontrar? Entra no portão grande ali, naquele onde são feitos os velórios. Tu entra ali, vira à esquerda, a primeira escada que tiver, você desce, e em seguida, primeiro túmulo à esquerda novamente, no segundo túmulo, branco, tá com uma fotografia quebrada, é ali. Em 1951, 1946. A foto tá ali. Oi? Oi. Acho que encontramos. Tá, me mostra. Mostra. Vira a imagem. Isso mesmo. Conseguisse ler ali a plaquinha? Aham. Ó, vamos te mostrar. Uhum. Isso mesmo. E a foto tá Isso aqui. mesmo. Uhum. É uma pena. Olha o estado que está. José Maria de Brito era do Piauí. Como militar sargento, ele fez parte da expedição militar que partiu em 1888 do Rio de Janeiro a Guarapuava, com várias incumbências, entre elas descobrir a foz do Rio Iguaçu no Rio Paraná, ou seja, o local em que o Rio Iguaçu desemboca no Rio Paraná. O objetivo desses homens, comandados por Bellarmino de Mendonça, era tomar posse desse território, até então dominado principalmente pelo Paraguai e pela Argentina. Eles também deveriam abrir vias de comunicação e fundar colônias militares. Então esse túmulo é de um homem que chegou por essas terras em 1889, ajudou a fundar a colônia militar do Iguaçu e literalmente nunca mais saiu daqui. Quem chefiou esse grupo que se deslocou até Foz do Iguaçu foi um militar chamado José Joaquim Firmino. Eles chegaram a essas terras no dia 15 de junho de 1889, depois de 7 meses e 20 dias de trabalho. Eles abriram uma picada de 200 quilômetros, com 3 metros de largura, e enfrentaram todo tipo de situação. Animais selvagens, ficaram com medo de vestígios indígenas, até que conseguiram chegar ao destino. De onde que eu tirei essa informação? De um relato deixado pelo próprio José Maria de Brito, nosso personagem real desse vídeo. A minha avó, lá pelo ano de 38, 37, ele deu para ela o relato, porque tem um relato da expedição e tem um dele mesmo. E ele deu para minha avó esse original. Como é o nome da sua avó, Jaci? Elfrida Engel Nunes Rios. E esse relato ela conseguiu com o Dr. Otto Meder, através dele,
que fosse feito um folhetozinho, um livreto, para que isso não se perdesse. Ela fez uma cópia, passou ao Dr. Otto, enfim, e o original, com a assinatura dele, com as rúbricas em todas as folhas, está comigo. Infelizmente eu não tenho aqui no momento para te mostrar, mas está comigo. E a Jaci generosamente me deu uma cópia desse livreto, que foi impresso em 1938, pela indicação aqui, numa tipografia em Curitiba, e traz o relato escrito pelo próprio José Maria de Brito. Como é importante a gente deixar tudo registrado, né? Tem até a cópia da assinatura do Dona Elfrida aqui. E aí eu destaquei algumas informações que ele colocou aqui, e uma delas em especial me chama muita atenção, aparece em várias publicações e muitas vezes as pessoas não dão o crédito à informação. Então, quando ele chegou aqui, em 1889, abre aspas, por ocasião da descoberta da Foz do Iguaçu, o território brasileiro já era habitado. Existiam no mesmo 324 almas, assim descriptas: brasileiros 9, franceses 5, espanhóis 2, argentinos 95, paraguaios 212, inglês 1, brasileiros 9, argentinos 95, paraguaios 212. Fecha aspas. José Maria de Brito. E além dessa cópia que a Jaci me deu, existe um livro publicado com o nome Descoberta de Foz do Iguaçu e Fundação da Colônia Militar por José Maria de Brito, que tem a apresentação do Beto Maciel e do Fábio Campana, dois grandes jornalistas comunicadores. Então, esse livreto todos nós podemos comprar. Deixa eu ver de quando que ele é, impresso no Brasil, primeira edição, 2005, tá? Então, tem uma apresentação lindíssima. Eu já li, deixa eu procurar aqui um texto que eu gosto, um pedaço do texto. O livro Descoberta de Foz do Iguaçu, Fundação da Colônia Militar e seu adendo, manuscritos do Ministério do Exército de 1907, são muito mais do que uma simples narrativa e uma transcrição de ata militar. Lá estão parte da história de Foz do Iguaçu perdida pelos cantos, esquecida nas gavetas, e que podem explicar muito do que é a cidade atualmente. Esse trecho está na apresentação do Zé Beto Maciel, e aqui na parte do Fábio Campana, ele fala ele usa uma expressão que eu achei lindíssima. Está aqui. No testemunho singelo de José Maria de Brito, é possível compreender a época da ocupação oficial da cidade. Afinal, Foz do Iguaçu teve muitas fundações. Essa esquina de águas no coração da América sempre foi generosa e abrigou desde os tempos pré-colombianos povos e civilizações diferentes. Fecha aspas. Assim éramos e assim somos. Então nós podemos ter acesso ao relato de José Maria de Brito por esse importantíssimo livreto aqui. Jaci, você não conheceu José Maria de Brito? Não. Mas de alguma forma conheceu? Ah, sim. Porque sempre ouvi falar em casa sobre ele, sobre a importância da vinda dele a Foz do Iguaçu. E ele foi o único da expedição que ficou em Foz do Iguaçu. Disse que ele casou-se com uma índia, teve filhos, num relato diz que sim, né? Mas eu desconheço onde estão. Ele teve vários cargos públicos e inclusive foi professor, e nos últimos anos ele não teve aposentadoria, não sei o porquê, e ele ficou na Santa Casa como indigente. Na Santa Casa Monsenhor Guilherme, ali é que ele faleceu como indigente. A minha avó, lá pelo ano de 38, 37, ela batalhou muito, porque ela
achava que ele merecia ser lembrado em Foz do Iguaçu. Tanto é que a avenida hoje, com o nome dele, foi ela que foi na prefeitura, na Câmara de Vereadores, junto com o Dr. Wilson de Aguiar, na Itaipu, e ela que conseguiu, que mexeu com isso para que hoje tivéssemos aquela avenida com o nome dele. Ela era ela achava que não devia se esquecer dos pioneiros, dos primeiros, né? E eu também penso isso. Quando meus bisavós chegaram em Foz, já tinha muita gente. Eles não foram os primeiros. E muita gente é esquecida na valorizada das famílias. Eu, pesquisando Jaci ultimamente, eu tenho percebido, principalmente pelos relatos dele, que ele conta o que almas ele encontrou aqui quando chegou, né? Ele usa esse termo. Realmente já tinha pessoas, e a maioria estrangeiros, paraguaios, argentinos, tinha, acho que francês, e a gente pensa, quem são nossas origens, nós de Foz do Iguaçu? Quem são as famílias? Eu tenho visto que nós somos essa mistura mesmo, desde sempre. Essa é a nossa essência. E uma mistura bastante grande desde o início. Desde o início. Jaci, o José Maria de Brito, ele relata o que eles encontraram de Guarapuava para cá. Então, os animais, as dificuldades que eles encontraram, né? Tinham muita onça, muita coisa. Então, são desbravadores mesmo. Eu acho que não se pode esquecer jamais dessas pessoas. Não só ele, como outros moradores de Foz. Jaci, a tua mãe o conheceu? Sim, minha mãe conheceu José Maria de Brito. E o que conheceu, ela contava que foi visitar ele na Santa Casa, isso tudo, ela sempre nos falou. O que elas falavam sobre ele, sobre como ele era, a personalidade, as coisas que ele contava? Que passaram que era uma pessoa muito boa, muito simples, mas com... Ele tinha uma formação, ele tinha uma cultura, ele não era uma pessoa sem nenhuma cultura, ele tinha uma cultura. Tanto é que ele foi até ser professor, né? Ele foi professor e morreu ali na miséria. Não sei se tinha descendentes, por que não procuraram, o que é que houve, isso aí nunca foi tocado, nunca não. O que eu te disser disso, não posso dizer, não é, entende? Não temos Sim. nada. Quer perguntar alguma coisa? Quero. Do que ele morreu? Eu acho que pela idade, né? Então, não sei te dizer a doença. Ele foi para a Santa Casa, ficou um tempo na Santa Casa e ali que ele faleceu. E como é que você ficou sabendo desse túmulo? Bom, esse túmulo, porque já da época da minha avó, ela se dava muito com essa pessoa e ela achava assim, ela não se conformava de não ser dado o devido valor a ele. Então, ela assumiu, ela pagou por muitos e muitos anos, ela pagou as taxas ali, ela mandava pintar, conservava, levava flor, acendia vela e finados, cuidava, zelava pelo túmulo. Com a morte dela, minha mãe assumiu isso. E todas as duas foram procurar o batalhão e foram procurar a Câmara de Vereadores, assim como procuraram prefeitos. A única coisa que minha mãe conseguiu foi a isenção das taxas. Então não se pagou mais. Porém, nunca cuidaram, nunca fizeram nada. E ela todos os anos mandava pintar e cuidar e ficou muito aborrecida quando tinha uma árvore ali perto, cortaram, caiu em cima do túmulo e quebrou a foto. E é uma coisa assim, ela sempre dizia, o que será desse túmulo quando eu me for? Então eu desde criança soube disso, acompanhei minha avó, assim como acompanhei minha mãe. No último ano de vida de minha mãe, que ela não pôde ir em finados, ela disse, vá no túmulo tal, tal e tal, né? Inclusive nesse.
Então agora você que está cuidando? Não, porque eu não estou aí, mas quando nós vamos, eu e meu irmão, o Renato, a gente vai lá e olha, enfim. Até a última vez tinha um cano, que provavelmente de água, que saía ali de dentro da construção, bem para cima do túmulo. Nós fomos lá reclamar. E aí viajamos, eu não sei se tiraram esse cano ou não. Seja de quem for o túmulo, é um desrespeito. É um desrespeito. Então, hoje vocês chegando lá, vocês podem olhar se na parede da construção ali da administração, dos velórios, ali se tem esse cano ainda ali para cima. E o cano tá lá? Qual que era o cano? Vamos ver. Aí. Essa parede? Ali embaixo, atrás da flor, ali tá o cano. Ah, então o cano continua. Esse. Uhum. Só não tá caindo água. Parece que ele tá tampado. Tomara que tenha tampado. Eu acho que sim, porque não tá com... Tá horrível o túmulo. Tá horrível, tá horrível. Vamos ver o que a gente consegue, né, Jaci, com essa mobilização. Quem sabe dê bons frutos. Espero que sim. Espero que sim. Então nós vamos fazer mais algumas imagens aqui para compor o vídeo, tá? Muito obrigada mais uma vez. Eu sei que para você é um sacrifício, mas vai ser muito importante. Que tenha o fruto. É. Que tenha fruto, que alguém faça alguma coisa. Então tá bom. Beijo. Obrigada por vocês se interessarem, por vocês saírem atrás disso. Sempre que precisar, não precisa aparecer, conta comigo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau. O que você espera que essa mobilização gere? Olha, eu gostaria que alguém assumisse, não alguém particular como minha avó fez, minha mãe fez, um órgão. Por que não o exército? Ele era do exército, ele veio pelo exército. Por que não o exército assumir e cuidar desse túmulo? Infelizmente não temos a foto dele mais, ali que estava no túmulo. Não sei se a placa ainda está lá, mas eu acho que é um respeito. E é verdade. É um respeito, né? Eu acho que isso. E vi minha mãe indo embora, partindo e preocupada, quem é que vai cuidar, como é que vai ser. E nós não moramos mais aí, né? E eu acho que já conseguiram que não é mais pago. Porque minha avó por muitos e muitos anos pagava anualmente para que não fosse tirado. E tem alguma coisa que você lembrou que de repente eu não perguntei sobre ele que você gostaria de falar? Não, sobre ele não. Agora, independente dele, eu tenho uma vontade de sugerir a Foz do Iguaçu, que eu acho que foi tirado tantas pedras, tantas coisas do Rio do Paraná, tanta rocha, que tivesse uma rocha muito grande, muito bonita, que pusessem numa praça, e pusessem o nome dos primeiros moradores de Foz. Quando meus bisavós chegaram, eu tenho a lista aqui do nome das pessoas que estavam em Foz. Alguns, claro, mas eu acho que Foz deveria honrar essas pessoas. Isso é uma coisa muito minha, não tem nada a ver com Maria de Brito, né? Esses pioneiros têm um valor muito grande. Eles lutaram pela Vila Iguaçu, eles lutaram pelo Iguaçu. Eu acho que deveria ter, mas isso é uma opinião minha. Jaci, mas isso é o quê? Quando chegaram Frederico Engel e a Carolina, eles fizeram a listagem de todas as pessoas que moravam aqui? Minha avó chegou com 15 anos. Então, ela não era uma criança e ela já tinha uma paixão por escrever. Não que ela escreveu naquela época, mas ela deixou muita coisa escrita. Não estou dizendo que 100% ela lembrou de todos, mas ela
ela pensava muito, entende? Se tu me permitir, independente disso, eu sei que tu pode se cortar, né? Ela pôs aqui, recordando alguns pontos distantes da Vila Iguaçu, em 1915, esperando ser de utilidade para a atual comunidade, que não pode avaliar o valor dos pioneiros que lutaram pelo Foz do Iguaçu de hoje. Então tem aqui os nomes dos barcos, o nome das firmas, o pessoal que vinha, né? A família do Jorge de Melfengo estava aqui, Jorge Sambas, Fidele Alves, Acácio Pedroso, Cândido Ferreira, João Assuateg, Augusto Werner, e mais a família Klein, a família Batista, a família do seu Matias Peter, que foi onde ela tomou o primeiro copo de água de Foz do Iguaçu, foi onde eles foram acolhidos nesta casa. Fidelis Alves, Pedro Carvalho e uma outra infinidade de pessoas. Fulgêncio Pereira. Então eu acho que essas pessoas, esses pioneiros, entende? Se não tem um lugar para criar uma praça, o nome deles, né, dos pioneiros, mas que pusessem em algum lugar, isso é uma coisa que eu, particularmente, sempre pensei. Porque uma cidade sem uma história é uma árvore sem raiz. Todos têm valor. Os que vieram em 1970 para Itaipu, os que vieram de todos. Mas esses foram os primeiros. Tem outros aqui, né? Eu sou simplesmente um papagaio. Eu repito e repito.